O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. O que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Caríssimos irmãos e irmãs, nós entramos no tempo belíssimo da nossa igreja, que é o tempo quaresmal. A primeira leitura que ouvimos da profecia de Joel, belíssima leitura, coloca todo o povo, estima que todos devem apresentar-se com o espírito penitencial, a prescrição do jejum sagrado e a convocação da grande assembleia, desde anciãos até crianças e lactantes. Também os sacerdotes chorem, postos entre o vestíbulo e o altar. E este apelo a entrarmos neste tempo quaresmal, por meio da penitência, suplicarmos ao Senhor a sua misericórdia, a Madre Igreja nos propõe um remédio para sanar aquela, como São Paulo lembra, que o aguilhão da morte é o pecado, ou seja, o pecado mata a vida da graça, de modo que a pessoa com o pecado mortal, ela fica pendurada em um estado de que sua morte física levará à perdição eterna, e que precisamos buscar a confissão sacramental para os que tristemente caíram nos pecados, no pecado mortal, e deve procurar como deve se procurar para sanar este pecado. Apesar de que muitos hoje procuram sanar, reparar o pecado mortal como se fosse um pecado venial. Não, eu vou na missa, eu vou comungar, e você então acaba invertendo e apelando para a sorte, né?
e existe um modo próprio de Deus curar. Mas, primeiramente, vamos entrar neste tempo e pedir a Jesus a graça da generosidade, da caridade. Esta toxina que o pecado inocula na alma, como que paralisando a sua presa, o demônio coloca essas proposições, ela é curada por meio de 3 exercícios que a Madre Igreja pede que os seus fiéis exerçam: a vida de oração, para entrarem em intimidade com Deus e verem mais claramente por si só aonde e em que estado se encontram; o exercício da caridade por meio da esmola e o exercício da penitência por meio do jejum, para purificar os sentidos. E a Igreja propõe para que iniciemos este tempo hoje com a missa das cinzas, o jejum e a oração. E o jejum é um jejum eclesiástico. O que é o jejum eclesiástico? 4º mandamento da Igreja: fazer jejum e abstinência de carne. E o que é a abstinência da carne? O que para a Igreja é carne? Carne é um termo técnico que significa carnes bovinas, de aves. E o que não é carne para a Igreja são os peixes, os frutos do mar e laticínios. E como fazer o jejum? Aí já amanhecemos, já passamos do almoço e vamos para a janta. Nós fazemos o jejum com apenas uma única refeição no dia, uma refeição que fiquemos saciados, geralmente o almoço. Ao exercício de jejuar pela manhã, de não tomar o café, e no almoço a sua refeição até a saciedade, e ponto, e nada mais. E esse é o jejum eclesiástico da Igreja neste dia de hoje. Qual é a graça do jejum? Significa que um pouco de fraqueza que eu senti no meu corpo eu vou suportar, oferecer. E esta fraqueza eu preciso me associar ao Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estarei associado a Ele, além da grande sede de comungar o corpo de Cristo, além da sagrada comunhão e da Eucaristia. A minha vida, eu já pratiquei hoje, já a oração. Eu vou, durante este período quaresmal, buscar a caridade e a vida de oração, a caridade, e praticar e tornar isto um hábito. Geralmente a Igreja faz o jejum sempre às sextas-feiras, sempre. Quem é obrigado a jejuar? Segundo a lei eclesiástica, as pessoas que têm 14 anos até 59 anos e 364 dias. Quem tem 60 não tem mais a obrigação. Padre, é bom que eu tenho mais de 60, eu posso? Nas suas condições. Você pode fazer o seu jejum, sim, né? E o jovem a partir dos 14 anos. E uma criança menor do que 14 pode fazer o jejum, sim. Os pais podem educar os filhos a exercitar-se neste modo. E lembrando que é importantíssimo, mais do que tudo isto, nós aplicarmos obras de caridade na nossa vida, né?
e as pequenas obras e as pequenas coisas que eu vou suportando, a impaciência diante de uma provação, o calor, a tormenta de um mosquito, espero ter muita mosca, né? Alguma perturbação que alguém tenha lhe provocado, uma dor de dente, uma pequena cólica, uma dor de cabeça. Então eu posso associar estas contrariedades como tantos santos fazem e aproveitar daquela situação para exercitar a caridade, a paciência, a humildade, e que é neste período em que nós também pedimos a Deus a graça de renunciarmos ao fermento da vaidade, ao fermento do orgulho, que são defeitos dos fariseus. Amados, você não é obrigado a fazer nada disso, pode passar batido em tudo e perder algo que tantos santos e santas em nossa igreja bimilenar já exercitaram e viu que dá certo. Curar então as outras feridas do coração, feridas estas que levam ao desejo carnal, por meio da oração mental, por meio da meditação e por meio dos exercícios quaresmais, que hoje o Santo Evangelho coloca como uma educação para adentrarmos em um espaço de intimidade com Deus. Estes 3 exercícios, eles curam a castidade. Sem pureza, sem castidade, não há como ter santidade. Então, oração é o alimento da alma. A caridade é o exercício do ego, em que nós nos esquecemos de quem somos e deixamos Jesus morar e habitar em nós. E o jejum é a prática visível e habitual que nós temos neste período para, praticando, refrear as concupiscências e, com isso, aplicando as virtudes da temperança e da fortaleza, nós nos aproximarmos e ficarmos mais em Cristo fortalecidos, porque o próprio Cristo, ele adentrará no deserto e será tentado em 3 dimensões: no ter, se te prostrares diante de mim, te darei todo este reino; no poder, com isto, e no prazer. No poder, quando o Senhor é tentado: lança-te daqui que os teus anjos te sustentarão; e no prazer do comer, quando o demônio tenta nosso Senhor a transformar pedra em pão para saciar a própria fome. Então vamos lá, vamos entrar neste tempo quaresmal e pedir a nosso Senhor Jesus a graça da comunhão, vivenciando as sextas-feiras a nossa via sacra, meditando e chegarmos e experimentar o que é que vai acontecer com a minha alma se eu exercitar-me nesta prática. É importantíssimo que cada um se observe. Algo de bom nascerá daqui. Também é oportuno dizer que os fiéis procurem no tempo quaresmal a confissão sacramental. Ainda não chegou o nosso confessionário, daqui uns dias ele estará aqui deste lado, mas é importantíssimo que a gente busque a confissão sacramental no tempo da quaresma. E um conselho: o conselho é que o padre tem 2 cidades, 2 paróquias, e que a Semana Santa é muito cheia para o padre, sim ou não?
E, lamentavelmente, muitos fiéis esperam a Semana Santa para se confessar. Repito, apresentar criança na igreja é desculpa para batizá-la com mais de ano. Aí você apresenta a criança para ter uma desculpa de batizar ela lá quando Deus quiser. Deixar a confissão para a última hora é desculpa para não se confessar e jogar mais uma vez no esquecimento os instrumentos eficazes para a salvação que a Madre Igreja nos concede por meio da Sagrada Liturgia e nos santos sacramentos. Então vamos lá, não vamos deixar para a última hora, vamos procurar, amados, viver esta graça no tempo da Quaresma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.